Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 28 de setembro, encerramento também do mês. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e de imediato já te convido aqui a se inscrever no canal Dalton Vieira Investe no YouTube, passando o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, vai aparecer a opção de se inscrever. Caso isso não apareça para você, você também tem outras opções aí dentro do YouTube ou mesmo na página que você estiver acessando esse vídeo, vai ter outra opção de se inscrever aí no canal no YouTube. Além disso, você pode receber aí as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão. Essas recomendações chegam para você através do celular, no desktop, enfim, quem tiver aplicativo Telegram no seu celular, basta seguir esses procedimentos aqui. Quem não tiver também, é só seguir, clicar no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos que estão descritos aí nesta página. Nesta videoanálise vou falar sobre IBOV, sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Raio 3, CPFE 3, MGLU 3, USIN 5, LREN 3, BBDC 4 e VVAR 11. Ibovespa, no pregão de hoje, apresentou aqui uma queda de 0,82%. Seguimos com o Ibov dentro de uma tendência de alta, terminando o mês aqui no gráfico diário com a tendência de alta de curto prazo, uma recuperação no decorrer do mês. Essa recuperação no decorrer do mês trouxe aqui para o Ibovespa uma alta de 3,48% neste mês, se sustentando acima da média móvel de 13 períodos. A superação principalmente da região dos 81, vou colocar o mensal do lado de cá, a superação dos 81.792 pontos vai ser o principal indício para o Ibovespa caminhar novamente para o seu topo histórico. Então, nesse momento, o que tivemos aqui em termos de candle no gráfico mensal foi um candle com máxima inferior à do candle anterior e mínima também. Então, foi um candle descendente. Mas seguimos dentro de uma característica, no meu modo de ver, de movimento de alta, se sustentando acima da média móvel de 3 períodos, ou seja, um viés de alta que é mais visto através do gráfico diário, através do topo e fundo ascendente, ou seja, do pivô de alta, e também pelo gráfico semanal, que gerou aqui uma semana de estável, né, menos 0,13%, a semana foi de leve queda, mas, ou seja, não voltou para baixo da média móvel de 13 períodos, gerou um candle de indefinição que traz expectativa ainda, mesmo que abra caindo, ainda fica com expectativa no gráfico semanal de se ter algo mais para cima, que pode buscar justamente a região ali de topo na faixa dos 81.400 a 81.800. Ibov, o principal suporte para o Ibovespa nesse momento é aquela região lá dos 78.800 a 78.400. E além disso, o Ibovespa, para anular a sua tendência de alta de curto prazo, teria que perder a mínima aqui desse fundo anterior, localizado em 77 mil pontos. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho aqui diariamente no canal. Futuros, então, mini índice, temos aqui o mini índice apresentando aqui uma queda no pregão de hoje, 0,9%. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o índice ainda está, depois que o Ibov fechou, que seria esse candle aqui, o índice está perdendo força, está caindo aqui nessa última hora de pregão de 0,26%. Ou mais especificamente ali uma queda em torno de 260 pontos. Se a gente considerar aqui qual a tendência no mini índice, a tendência está indefinida, que é basicamente a gente estava dentro de uma tendência de alta, veio na tendência de alta, gerou basicamente aqui esse topo, depois vai lá, gera um topo abaixo do topo anterior, então estamos aqui dentro de uma tendência indefinida. Para gerar então uma perspectiva mais de subida, teria que abrir subindo, pregão de segunda-feira, ou seja, depois desse candle aqui geraram, candle voltando a fechar para cima da média móvel 3 períodos, e isso proporcionaria, na minha avaliação, um cenário mais para se buscar a operação na ponta compradora, onde buscaria entrada através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, ou mesmo pivô de alta nessas periodicidades, preferencialmente acima da região ali na faixa dos 79.370 a 79.480, enfim, acima dessa região aqui, ó. Vem para cima, gera um candle aqui de alta no G60, a partir daí gera sinalização de subida num gráfico de menor periodicidade, ou seja, fundo ascendente ou pivô de alta, ficaria mais para a ponta compradora e aí ficaria olhando com bastante atenção a zona de resistência, localizada aqui começando na faixa dos 80.090 pontos, a 80.190 e o ponto mais alto da resistência em 80.380 pontos. É o nível, os níveis mais importantes aí de resistência para o índice, essa faixa aí de pontos começando em 80.090 e indo até 80.380, passando por alguns outros níveis aqui de resistência.
E a parte de suporte, se abrir caindo, né? Se abrir caindo e gerar aqui a perda da mínima do pregão de hoje, que está localizada em 78.940, ficaria mais para a ponta vendedora através de topo descendente. Esse topo descendente, preferencialmente usando a região aqui de resistência, o que seria uma resistência, né? Se abrir caindo, região de resistência na faixa dos 79.150 pontos. Então, o topo descendente abaixo dos 79.150 seria um nível mais interessante no gráfico de 10 e 5 minutos para buscar a operação na ponta vendedora caso abra caindo. O suporte abaixo desse 79.150 fica ali para a faixa dos 78.715 e o ponto mais baixo aqui 78.945. No dólar, no pregão de hoje, recuperação, lembrando que hoje o dólar está aí no vencimento do contrato, a gente tem agora WDOX a ser trabalhada, WDOX 18 para ser trabalhado aí nas operações de day trade. Então, considerando aqui com ajuste o gráfico, se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, a gente tem um dólar vindo para uma tendência aqui de alta, num ponto importante de resistência, 4.059 e depois aqui 4.000. Vou tirar aqui a questão do ajuste, 4.059 patamar de resistência principal, aqui sem um ajuste, aqui a gente teria 4.055 ou com ajuste na faixa dos 4.065, arredondando aqui para 4.65. Então teria essa zona aqui de resistência. O fato principal, dólar abriu caindo, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora, ainda mais se abrir assim, ó, abre assim, já vem para baixo da média móvel de 13 períodos, o cenário fica muito mais favorável para se trabalhar na venda de day trade através de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 minutos ou até mesmo no gráfico de 5 minutos. Por outro lado, dólar abre subindo, se proporcionar fundo ascendente acima dessa região aqui, principalmente acima dos 4.059 no gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para a ponta compradora. O mesmo que abra subindo e se esticar mais aqui para cima, aí já abre também a chance de trabalhar na ponta vendedora de day trade. Tirando aqui a questão do ajuste, a gente teria aqui um patamar de resistência para o dólar intermediário, acima do patamar que ele se encontra ali na faixa dos 4.076. Acima disso, 4.076 é um patamar que a gente pode observar que aqui ainda foi testado, foi levemente respeitado aqui como resistência, aqui funcionou como suporte, aqui funcionou um pouco como suporte também e pode funcionar como resistência mais adiante. Depois disso, o outro nível já seria essa região aqui, mais adiante, que seria em torno dos 4.094,5. Esticou aqui para cima, chegou nessa região, gerou sinalização para baixo, fica mais para a ponta vendedora. Sinalização para baixo é perder a mínima do que no anterior, no G60, no G30, e a buscaria entrada de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos. PETR4, pregão de hoje, um candle aqui, deixa eu ajustar um pouco aqui minha tela. PETR4 no pregão de hoje, a gente teve aqui a Petro terminando o dia apresentando aqui um candle de reversão chamado de estrela cadente ou shooting star. A perda da mínima desse candle reforça a chance de ter um movimento de baixa. O principal nível de suporte para Petro começa no topo anterior, 20,46, e se estende até o gap de alta, que é na faixa dos 20,30, 20,19. Então, essa seria a principal zona de suporte para a PETR4. 20,46 a 20,19, zona de suporte proativo para um movimento de correção. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente pode observar que a Petro vem no movimento de baixa. Dependendo aqui de uma sinalização para cima a partir da próxima semana, daria para buscar uma entrada de fundo aí no gráfico de 60 minutos, buscando uma operação um pouco mais curta na PETR4. O ativo gerou o sinal de reversão em cima do patamar de resistência, R$ 21,50, terminou o pregão com queda de 1,72%. No semanal, se a gente olhar para o gráfico semanal, terminou a semana com alta de 4,72%. A ação proporcionou aqui um pivô de alta nessa semana. O próximo nível de resistência mais relevante para a Petro está lá na faixa dos R$ 22,30 a R$ 22,54. Seria a próxima zona de resistência intermediária para a PETR4. Ação que tem aqui uma resistência por volta dos 21,20, não conseguiu novamente fechar acima desse patamar. Aqui respeitou e aqui novamente respeitou em termos de fechamento. Mas ainda assim, cenário gráfico de tendência de alta de médio prazo na PETR4. E o gráfico diário em tendência de alta, trazendo o foco um pouco maior na minha avaliação de se buscar a operação de compra através de fundo ascendente ou pivô de alta. Ou seja, atuando a favor da tendência, teria que buscar mais entrada através de fundo ascendente, principalmente na PETR4.
Aqui a perda da mínima desse candle para trabalhar numa venda, eu vejo um risco um pouco maior pelo tamanho que ficou o candle em termos de stop lá em cima. A relação risco-ganho para mim não ficaria favorável numa possível venda em cima de PETR4. E no mensal a gente teve aqui a Petro terminando o mês com alta de 9,5%. Vou jogar o mensal do lado de cá. Então no gráfico mensal a Petro fechou aqui com alta de 9,5%, mantendo-se acima da média móvel de 13 períodos. Para que a Petro anule completamente a tendência de alta de longo prazo dela, ela precisaria voltar para baixo dessa mínima aqui, ou seja, para baixo de 14,14. Então por enquanto o mercado veio para baixo desses dois topos, voltou para cima rapidamente, se sustentando acima da média e mantém seu viés aí de alta a PETR4. Olhando agora para Vale 3, pregão de hoje, alta de 0,57% na Vale, só que ela está ainda dentro de um movimento de baixa. A compra aqui na superação da máxima do pregão de hoje ainda não me atenderia muito essa entrada, teria que buscar algum tipo de entrada pelo G60, isso seria, ou seja, um pivô de alta ou mesmo um fundo ascendente aqui no G60 para buscar uma compra na ação. Se olharmos para o G60, observe aqui a zona de resistência que tem para esse papel e onde ela justamente respeitou, região por volta dos R$ 60,20, R$ 60,00 a 60,20, zona de resistência aí para Vale 3 no gráfico intraday. Então o ideal é que esse ativo tivesse mais 1 a 2 pregões aqui para baixo, ou até um pouco mais, para buscar a entrada através de fundo ascendente, ponta compradora na próxima semana. Lembrando que o ativo está em tendência de alta no gráfico diário, está em tendência de alta no gráfico semanal. A semana terminou com queda de 1,95%, mas a tendência continua sendo uma tendência de alta. Graficamente falando, está com topos e fundos ascendentes. E no mensal, ativo fechou com alta de 11,56%. Um bom mês para Vale 3, que continua forte aqui para cima, sem nenhuma sinalização de baixa. A principal sinalização de baixa no mensal seria o retorno do preço para baixo dos R$ 51,75. RAIL3 terminou o dia de hoje apresentando ainda uma estabilidade, ela acionou a nossa saída, RAIL3, eu reposicionei o stop dessa operação se perdesse justamente esse patamar, e esse stop foi acionado aqui quando perdeu aqui no início do pregão, depois ela conseguiu se recuperar, lateralizou e terminou o dia aqui ainda puxando um pouco para cima. Essa saída na operação da RADL3 trouxe aqui uma perda na operação, essa perda da RAIL3 trouxe uma perda aqui na operação de 1,27%, e isso representou uma redução de 0,2% do capital total. O outro ativo que também encerramos a posição foi a CPFE3, eu reposicionei stop logo abaixo da mínima do pregão de ontem. Ela abriu justamente no ponto de abertura, foi o ponto aí de saída dessa posição, ela chegou até oscilar mais abaixo, se tivesse mantido o stop aqui que já tinha sido reposicionado para esse nível, teria também saído da posição, mas enfim, essa operação trouxe aqui na CPFE3 uma perda de 0,8% e isso representou 0,16% no capital total. Então foi esse aí os encerramentos das operações no pregão de hoje, e isso trouxe aqui, no final das contas, no mês, um encerramento aí positivo das recomendações de 2,4%, isso é, ponderando todas as entradas de acordo com a volatilidade, ou seja, com o peso lá percentual que eu costumo recomendar. Em cada operação eu passo lá qual o percentual a ser alocado na operação. Ou seja, considerando que você não colocaria todo o capital em cada operação, o resultado final é 2,4% aí em relação às operações de swing trade. A CPFE3 então gerou a saída e conseguiu ainda terminar o pregão com esse candle aqui, bastante volatilidade no fechamento do pregão de hoje, não vejo entrada de imediato já na CPFE3. MGLU3, pregão de hoje, recomendei compra depois da primeira hora de pregão, se ela superasse a máxima da primeira hora de pregão, porque o ativo gerou um recuo, gerou um sinal de alta, se ela voltasse a superar tudo isso aqui, ou seja, depois da primeira hora de pregão, superasse a máxima da primeira hora de pregão, acionaria a entrada, que seria a entrada na superação dos 125,54. Não conseguiu fazer isso, voltou aqui para baixo, quando veio e perdeu aqui essa região, eu cancelei essa entrada, não recomendei mais entrada no papel, então a recomendação foi cancelada na MGLU3, mas ainda assim, ainda fico atento no papel, se conseguir gerar alguma sinalização de relevância aqui para cima, meu interesse maior seria trabalhar na ponta compradora em cima de MGLU3. Por outro lado, se ganhar força para baixo da média novamente, vai começar a abortar essa expectativa para se trabalhar na ponta compradora em cima de Magazine Luiza. Uzi Minas segue naquela lateralização,
Quanto maior for essa lateralização aqui, principalmente já no início do próximo mês, no decorrer da próxima semana, gerar algum sinal que relevante para cima, principalmente com fechamento aqui para cima da região na faixa dos R$ 8,53, meu interesse maior seria abrir posição na ponta compradora na Usin 5. Então, ativo que eu estou monitorando, não só esse ativo, como também dentro do setor, a própria CSNA3, se gerar entrada no decorrer da próxima semana, GGBR4, são ativos que ainda estão alinhados para cima. Goal 4 também. LREN3, ativo que está dentro de uma tendência de alta, e assim como a Uzi Minas, ela está proporcionando um movimento de correção mais lateral. Então, também para a próxima semana, é um ativo que monitoraria na questão de ou comprar através de um fundo ascendente, ou que mais me interessaria seria entrada dessa forma, ou a outra forma seria um fechamento aqui para cima. Essa me interessaria menos, ó, pode ser até pelo gráfico de 60 minutos, essa me interessaria menos porque para essa entrada, deixa eu só ajustar aqui o gráfico, para essa entrada o ativo teria que simplesmente fechar acima e estaria muito dentro da zona de resistência ali de topos anteriores. Então, esse seria um risco um pouco maior da operação de rompimento. Por esse motivo, eu gostaria de ter uma entrada um pouco mais aqui para baixo, em cima de LREN3. Depois disso, a gente tem aqui para falar de Brasil Foods, BRFS3, que está dentro de um grande movimento forte para cima, que gerou pivô de alta, mas é assim como aconteceu ali para trás, gerou pivô de alta e não andou. Ou seja, grande candle de alta, grande candle de alta, candle de indefinição, candle de indefinição. O que aconteceu na sequência? Caiu novamente, terminou o dia com queda de 0,77. Mas enfim, é um ativo que ainda monitora para buscar a operação de compra aqui, na expectativa que possa ganhar força para cima dessa zona aqui de resistência, para cima dessa região que está testando aqui de dois fundos anteriores, e caminhar justamente para esses três topos aqui lá na casa dos R$ 23,75. Então seria algo neste sentido aí para entrada em Brasil Foods, ativo que pode trazer entrada aí no decorrer da próxima semana, um pouco mais na ponta compradora. Aborta essa oportunidade de buscar entrada na compra se voltar a trabalhar ali abaixo das médias, abaixo da região de 21,60, 21,50. Depois disso, BBDC4, Bradesco, pregão de hoje, conseguiu se sustentar acima da média móvel de 13 períodos, mas é um ativo que está aqui enrolado, está com a tendência indefinida, ativo que pode trazer compra se proporcionar um fechamento acima dessa região. Esse fechamento me interessaria um pouco mais para se buscar uma compra, porque abriria um espaço um pouco maior no gráfico, teria resistência ali já de um gap de baixa na faixa dos por volta de R$ 33 a R$ 30,31. Então teria um espaço ali razoável para buscar um patamar de resistência, dependendo do desenrolar aqui em cima dessa região. Aí poderia trabalhar com stop aí, subindo o stop, trabalhando com stop cada vez mais curto. Mas no primeiro momento, BBDC4, interesse maior na ponta compradora se romper toda essa zona aqui de resistência. VVAR11 terminou o pregão mal hoje, com queda de 9,47%, proporcionando aqui um pivô de baixa na ação. Fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, apontando mais com esse pivô de baixa uma tendência de baixa de curto prazo, apontando mais para o teste do suporte na faixa ali dos 14,48 e até mesmo para o fechamento desse gap na casa ali dos R$ 13,72. Então são os próximos suportes na VVAR11. Não vejo oportunidade na ponta compradora no ativo, no sentido de trabalhar a favor de uma tendência. Para que esse ativo volte a ter uma perspectiva um pouco mais favorável, seria ou para buscar entrada mais próximo da zona de suporte ou voltando para cima dos R$ 16 para avaliar alguma possibilidade de entrada na ação. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a semana que vem, até segunda-feira. Um excelente final de semana.